Ela é boa praça, canta brilho, canta graça, mulher brasileira, com jeitinho todo especial. Ela vem chegando, agitando com seu alto astral. Ela faz sucesso, o canal é sério. Ela quando chega, é dona do pedaço. A rapaziada, toda antenada, enche de bate-papo. Ela boa praça, canta brilho, canta graça, mulher brasileira. Boa noite, você está ligado no programa Bate-Papo com Shirley. Thanks for watching Bate-Papo com Shirley, a program mostly in Portuguese, but sometimes we have American guests that come and talk in English, but it's geared to the Portuguese-speaking population that live in Massachusetts. The program is seen throughout Massachusetts in 30 towns through local channels, and is also seen in 5 states in New England through Comcast On Demand. So if you go on Comcast On Demand, look for local and Brazilian, and then you'll be able to see Bate-Papo magazine. You can tell your friends that live in other towns that don't have Bate-Papo on their local TV, they can watch anytime they want on Comcast On Demand. O programa de hoje vai ser, é claro, sobre imigração, é o tema da vez, com a ordem executiva do presidente Obama. A gente trouxe o nosso advogado, que é colaborador da revista, Danilo Braque, advogado de imigração, que ele vai responder às perguntas que foram enviadas via Facebook para mim nesses últimos dias, e ele vai explicar um pouco do que está acontecendo e o que a gente pode esperar das novas medidas com relação à imigração. E o programa de hoje está bem variado. A gente vai falar um pouquinho também sobre balé, o balé Nutcracker, que tem 5 brasileiros se apresentando. A gente trouxe um dos bailarinos para conversar com a gente, contar a história dele. A gente trouxe também o diretor da Peck Funeral, aqui em Massachusetts. Ele vai contar um pouquinho do trabalho dele, ele vai falar do relacionamento dele com os brasileiros. E a gente vai assistir um trecho do Nutcracker, trazido pelo bailarino Jonathan Batista. Então o programa está bem variado, fique ligado e aproveite que agora que a gente vai esclarecer um pouco das suas dúvidas sobre imigração. Então a gente começa o programa de hoje com Russell Peck. Attorney Russell Peck, thank you very much for coming. Thank you. Russell Peck is the owner and director of Peck Funeral and also the law firm. Right. And they're all located in Braintree. In Braintree and Weymouth. And Weymouth. And we have more information here in the magazine. Russell Peck Funeral Homes, and they have been in business since 1930, so you have a lot of experience. Under our family. Under the same family. Right, but it's one of the oldest funeral homes in New England, if not the country. We're establishment number 50. The predecessor funeral home was the John Hall Funeral Service. John Hall, and specifically his grandson, did the funeral of President John Quincy Adams. So the grandfather did that funeral, but that would have been in 1848. We actually have the license of John Hall, the third, or the grandson, from 1907. So is this the same family? It's a different family, but they started the funeral business, and my grandfather actually learned the funeral business in the Dunbar Funeral Home, which was in Weymouth. Mr. Dunbar, Willard Dunbar, was a Civil War soldier, and he basically had started the business at the time of the Civil War. And then your father started to work with your grandfather? My grandfather started to work for Mr. Dunbar, learned the business, and then he ultimately bought the business from the Dunbar family, started in Weymouth, then went to Quincy, and we had a Quincy operation. But we moved then to Braintree, and in the 1950s, my father and my grandfather worked in the business until my grandfather's death in '68. And then my father took over and has been the head funeral director for the last number of years. And you married to a Brazilian? Yes, Silvana. That she was too shy to talk to us. But tell me a little bit about your relation with the Brazilian community, because you have somebody in your firm that speaks Portuguese, so she can deal with the Brazilian people. So when people call with questions, need information, of course, it's a time very special for Vana's people. spoken with a number of people in Portuguese, and she also knows some Spanish, so she can help people when she's back around 5 o'clock in the afternoon. She works in Boston during the days. And then she can help with the translation. That's right. And we've had other Brazilians work for us in the past and currently.
and help us with different aspects And of the let business. me ask you, do you handle funeral here, but also people that need to send the body to Brazil? Oh yes, we've sent many bodies to South America, and actually internationally we've sent them to England, to Europe, to Kenya and Africa. So we have an international component over the years. It's not something that we do all the time, but we are experienced at doing it. We do know, what needs that there are in getting the documentation and the different requirements of the different countries. It's very common in the Brazilian community. We hear when somebody dies, they start raising money to pay for the funeral because people are not prepared for this. So do you have any advice for people? Because Americans, they're more prepared. They have an insurance. They Well, buy that the is plot ahead of time. That's something that Americans maybe a generation ago have had, and I think that it's necessary for everyone, and I don't think it's just a matter of Brazilians not having it. I think this current generation doesn't realize the need for it, and yet most of the people do pay for funerals through insurance or some sort of savings plan. So you really do need that, but not just for funerals. There are many expenses at the time of death to take care of legal costs, medical costs, and other costs associated with the death. So it is wise to have insurance. Insurance isn't just specifically for the funeral itself, but it can be for the burial, the collation afterwards, things like that. So there are other reasons to have insurance. But obviously we do have pre-need, what's called pre-need insurance, which is funeral insurance designed specifically to cover the cost of the funeral. And for instance, we had a person come by today and they wanted to pay in a multi-payment. So insurance shouldn't be seen as being unaffordable. If anything, it should be seen as an affordable way of taking care of it, but years in advance. And there's always a payment plan too. Right, there's a payment plan, so you can pay either monthly, quarterly, semi-annual, or annually, depending on which is easier. But it's much better to do this and have the coverage than just to, not be prepared. That's the worst thing, is not be prepared. Because it isn't just the financial element of it, it's also the informational aspects. When somebody passes away, is going to pass away, you need to know, you need to have their birth certificate, their social security number. There's a bunch of information that goes along, including the family information. And it's a lot easier to set this up in a time when the death isn't imminent and isn't, at need, so that you have so you time don't have all to the get stress this. Exactly. during that time. You can do it in a more peaceful and relaxed fashion. Unfortunately, we all have our mortality, so we do all have to be prepared for this. Yeah, Brazilians are not used to prepare for anything. So the last thing, they're very superstitious also. They think like if they buy a plot, because I always see American people, they say, oh, I already have my plot, a family plot, everything is all paid. And then I see Americans, no, if Brazilians, they say, no, if we start thinking about this or talking about this, it's a bad luck and it's going to attract something bad. So they always try not to think and not to talk about. All humans have fear. We have love on one hand and fear on another, and it's a constant trying to balance the two. I don't think that fears are unfounded. Fears are self-protective in a sense. But when you get too fearful of things or too superstitious about things, I think that that's a mistake, because the real fear should be not being prepared and not being able to do the right things at the right time. A lot of people don't know how to deal with right. They have a surprise about the financial surprise and the burdens of that, but also an emotional surprise. And it's much better to take care of things well in advance, years in advance. And people that take care of it years in advance save a lot of money, or tend to save a lot of money, versus people that are just making emotional decisions at the very end. Tell me a little bit about the law company. You deal with a real estate law firm? Well, it's interesting how we got into the legal end of things. It was a progression, an evolution in a sense. Coming from the needs of the people and the public. My father was in the Army, and he worked at the Adjutant General's office, and he learned to respect the law and to understand the law.
and it became an important part of his life while he was in the Army. And then when he got out, he went to law school, to Boston University Law School. And he became a lawyer. He also had his funeral director's degree and license. And he went to work at Braintree Savings Bank, and he was the head attorney there doing real estate conveyancing. And so when I was growing up, he taught me a lot of different aspects of the law. So you also went to school for law? I went much later on down the road. I actually pursued a career in chemistry, and then went to business school in order to run the funeral business, and later finished at Mount Ida to get my actual funeral director's degree and license. And then later on, I decided, as people were pressing me, you know, when would I be, you know, doing the law end of the business. And that's how I went ultimately to Suffolk University and graduated from there. So what kind of laws do you do? Real estate? I do less real estate right now. I think that was just because the economy changed and the companies that were out there changed. It's a lot different market than my father was used to. So I got into civil litigation. I went into protecting people, especially when they were faced with foreclosure. Which I think has been a great burden on the country and a great burden on the state. Yeah, for the last few years, that's all we've seen. Yeah, because people losing their homes, that's a very critical time in their lives. And especially with the Brazilian community, it happened that a lot of people never bought a house in their lives, so they didn't know how much they were able to afford. And people start saying, oh, I bought a $400,000 home, I bought this big house. And then they didn't realize that eventually the interest will change and they won't be able to pay anymore. Well, that reminds me of Prometheus and Epimetheus. Prometheus was always looking forward, Epimetheus was always looking back. I think that, again, you have to find a fine balance between the two. You have to not just, when you're in the present, live in the present. You have to think ahead what the ramifications of the decisions that you make are. But like Prometheus, you think ahead. Like Epimetheus, you have to also consider what the history was, what's happened in the past. Countries, all of them go through cycles of growth, inflation, and then they go through cycles of recession, unfortunately. So that up-down will always happen. And you have to be prepared, just like you're prepared for death with insurance and with pre-planning on funerals. You have to be prepared when you're purchasing a home, that you buy a home that's best suited for the needs that you have, for the family size that you have, but also that's affordable and that you can pay, and that you have to have some buffer zone. So you need savings. You need some protection, insurance protection, and you need some ways to ensure that there may be a second income in your family. Another person gets a job in order to protect their home. Okay. So We're gonna wrap up the interview. You want to look at the camera and tell them maybe your phone number, how they can contact you if they have some questions, and let them know that they can ask, talk to your wife, Silvana, in Portuguese if they have questions on the subjects. Well, we have two websites. They're informational and educational websites. One is pecservices.com, and that's more for the funeral business and for pre-planning and at-need work. We also have email address pecfuneralhomes@gmail.com, and you can reach the funeral home directly at 781-843-0890. For the legal side, if you have legal questions or legal problems, civil, I do a little bit of criminal, but mainly civil litigation problems and some real estate. I would then contact us through peclawoffices@gmail.com, or go to the website peclawoffices1960.com, and you can reach us at our office at 781-843-2295. Okay. Thank you very much for coming, Thank and thanks you. for your support to our publication. Okay, thank you. Thank you very much. Lembrando que as informações que você ouve aqui no programa saem sempre aqui na Bate-Papo. Então, o contato, o telefone, o e-mail das pessoas que vêm aqui no programa, a gente coloca aqui nas páginas azuis do programa do coisa. Thank you. As páginas azuis do programa são sempre os entrevistados que vieram aqui, vem a foto e vem sempre um em português e
em inglês. Lembrando que o programa vai ao ar várias vezes na semana, ele vai se repetindo. Então, se você está assistindo agora e quer que o amigo teu assista depois, o programa passa várias vezes na semana e ele se repete durante o mês inteiro. Então, cada cidade é um horário diferente. Sempre na revista Bate-Papo, ou então no nosso Facebook, que é o Bate-Papo Magazine, sai sempre o horário e como você faz para acessar o programa. E também você pode assistir online o programa. Não, nesse outro. No de cá, que é para onde você vai falar. A gente vai conversar agora com o bailarino Jonathan Batista. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado por me ter aqui. E eu já soube que você fez uma apresentação recente no Swan Lake e agora está se preparando para o Nutcracker. Semana que vem começa? Sim, semana que vem, no dia 28 de novembro, nós iniciamos o Quebra-Nozes, e onde eu estarei abrindo a primeira noite, fazendo a dança chinesa. No segundo ato e no primeiro ato eu faço um dos parentes, um dos pais. Então você vai trocando de personagens. E assim eu vou trocando de personagens durante as 44 apresentações que nós teremos de O Quebra-Nozes, iniciando no dia 28 de novembro e indo até dia 31 de dezembro. Então, todo dia você vai dançar, não tem assim troca substituto, alguma coisa assim? Pra você Sim, nós temos elencos diferentes na nossa pauta, porém quase todos os dias eu danço, ou danço somente o primeiro ato, ou danço o segundo ato, ou eu faço os dois, ou eu faço um papel razoável e no segundo ato eu faço um papel com mais responsabilidade, ou os dois. Sempre há uma troca, o que se torna mais divertido. E você me falou que são 5 brasileiros no total, na companhia do Boston Ballet. Sim, nós somos 5 brasileiros e nós somos 4 cariocas e um mineiro. Isso, e que é muito legal também, porque nós já nos conhecíamos desde pequenos. Você já se conhecia do Brasil? Do Brasil, do Rio, nós éramos de diferentes escolas e nós fomos para outras escolas internacionais fora do Brasil e agora nós estamos trabalhando juntos numa mesma companhia. Uau, que maravilha. E eu vi também que essa companhia tem gente de vários países, né? Sim, essa companhia tem uma diversidade muito grande e é muito bom porque cada bailarino traz uma qualidade, uma técnica diferente, uma escola diferente e assim nós nos tornamos de alguma forma únicos, sabe? E é muito bom porque assim também nós temos mais o que aprender um com o outro. Pessoas que aprenderam em outros países também, Sim. né? Vamos contar um pouquinho da sua história, porque você me contou assim rapidamente por telefone e é muito interessante. Você nasceu na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Sim, eu nasci. E é lá que você fez sua primeira aula de balé? Eu iniciei meus estudos na Escola Municipal Frederico Ayer, e de onde eu comecei a dançar. E meus primeiros passos foram com dança de salão, com a minha professora Marise Borges. E onde que era essa escola? E era na Cidade de Deus também. Então, quer dizer, tinha uma escola de dança dentro da Cidade de Deus? Sim, havia uma escola de dança e logo após eu passei para um projeto onde a Cidade de Deus é um lugar com muitos projetos. Eu tive a oportunidade de desfrutar de muitos deles. Projetos que você faz são organizações non-profit, né? Sim. Que montam uma escola lá, ou um grupo de Sim, estudo. eu fazia aula de jazz com a minha professora Viviane Carvalhal. Isso são organizações que dão o curso sem custos, é isso? Sim, curso sem Acessível custo e oportunidades para crianças carentes que não têm a oportunidade de cursar o balé clássico, o qual é um pouco caro. Eu queria entender como que é isso numa comunidade carente, onde as pessoas têm que ter tempo de ir para a escola e às vezes tem que ajudar os pais em algum tipo de trabalho, os pais não têm tempo de procurar, né, que tipo de atividade para os filhos. E também tem muito aquela coisa do garoto querer jogar bola, não fazer nada, né? Como que você sai desse estereótipo, desse tipo de vida de que você quer só brincar e não, eu vou lá aprender um balé, uma dança. Como você se separa do resto do... No início é como uma atividade para crianças. Sabe, meus pais, eles são ótimos, eles tiveram um grande papel, ainda tem na minha vida, e no início eles me ocuparam bastante. Por exemplo,
com esses projetos, eu joguei futebol também, eu era da Escola do Vasco, eu fazia natação e eu tive a oportunidade de fazer balé, jazz com a minha professora Viviane Carvalhal e fazia teatro também com o meu professor Fernando Barcelos. E isso me dava opções para escolher Qual o que é meu o talento, futuro, né? ou qual o meu talento para seguir à frente com os meus estudos também. Mas os seus colegas, por exemplo, de turma, todos eles estavam ocupados nisso ou você era uma exceção na turma? Eu creio que eu era uma exceção, Porque sim. você se ocupou bastante, então, se toda hora você tinha uma atividade... Toda hora eu tinha uma atividade, todo dia, toda hora. Você tem mais irmãos, irmãs? Não, eu sou filho único. Na verdade, eu tenho uma irmã, né? Uma irmã adotiva e a gente se reencontrou agora e está sendo uma maravilha. E ela mora com seus pais ainda? Ou Não. Já... É. E teus pais continuam na Cidade de Deus? Meus pais agora moram em Vargem Pequena, mas nós frequentamos a Cidade de Deus, que é um lugar onde nós temos a nossa base. E qual a última vez que você esteve no Brasil, visitando essa área? Foi esse ano passado, em julho. E o que você viu em termos de cursos? Tem mais coisas hoje em dia? Depois que, eu imagino que depois que um sai de lá e se realiza e torna-se famoso, outras pessoas passam a querer investir nisso também. Verdade. A partir do momento que eu saí da Cidade de Deus, eu acho que eu percebi a necessidade da minha comunidade de ter exemplos para crianças, né, saberem que é possível. Porque eu acho que até então eles pensam, eu vou chegar aonde nisso, né? Nunca vou chegar a dançar no municipal, quanto mais dançar em Londres ou em outras cidades do mundo. Sim, é verdade. Hoje nós temos grandes crianças grandes com grandes talentos sendo descobertos, né, dentro da Cidade de Deus, dentro da minha escola de dança, da qual eu fiz parte, Escola de Dança Alice Arja. Temos também no grupo de teatro dentro da Cidade de Deus, Arteiros, que é dirigido pelo meu professor, e também outros projetos que crescem e levam crianças a perceber que há algo mais do que viver aquilo que eles vivem no momento, né? Legal. Conta um pouquinho então, você morando no Rio de Janeiro, você conseguiu uma bolsa fora já dessa escola onde você estava na Cidade de Deus? Sim, eu fui oferecido uma bolsa para a Escola de Dança Alice Arja, de onde eu fiquei 4 anos com ela, eu tive oportunidades maravilhosas. Isso já é uma escola particular? Uma escola particular, e ela me ofereceu bolsa completa. E como que ela te descobriu, como que você aplicou? Como que é esse processo de você sair dessa escola sem fins lucrativos, de uma organização que tá numa comunidade onde as pessoas estão apenas começando para ir para um outro grupo que já está mais se profissionalizando? Então, meu pai buscou uma escola profissionalizante para mim. Ele sempre buscava coisa mais diferente ou um nível maior. E ele percebeu que a dança estava realmente dando certo, era o meu caminho. Então ele procurou a Escola de Dança Alice Arja e ele me encaminhou. E dali a minha professora e diretora Alice Arja, junto com o seu time, me deram bolsa, me deram assistência. Você fez um teste? Eu fiz um teste e eu passei com bolsa integral e dali eles me deram assistência para continuar meus estudos na dança. E foi um principal fator a partir daquele momento para a minha jornada, porque eles acreditaram em mim. Eu fui com ela, com a minha professora Alice Arja, eu fui para a Argentina e logo após eu fui para Miami, para o Miami City Ballet School, para um curso de verão. Retornando desse curso de verão, eu ganhei uma bolsa, 100%, e ao mesmo tempo eu ganhei uma bolsa para o English National Ballet School, na Inglaterra. Essas bolsas que você ganhou, pessoas têm tipo um olheiro, alguém que vai lá e observa e que te escolhe, você aplica, como que funciona isso? Na audição do Miami City Ballet, teve um olheiro que veio ao Brasil e nós fizemos a audição, que seleciona vários bailarinos. Quer dizer, você estava competindo com outras pessoas que talvez estudaram balé desde 6 anos de idade, mas numa da Oscar da vida, numa escola particular. Eu fiz balé, comecei com 7 anos, porque falavam que se você não começar com 7 anos, você não chega em lugar nenhum. Então, 7 anos estou lá Sim, é verdade. começando. E é assim creio... que é, né? As pessoas acham que tem que começar muito, muito pequeno. Você começou com 12. Com 12 anos. Sim, e a maioria das pessoas começaram antes disso. Sim, é verdade. E com 12 anos, eu acho que você tem que correr, você tem que prestar mais atenção. A disciplina que é oferecida no balé é muito rígida. Então, você tem que realmente absorver todo o ensinamento
para poder ter uma base forte e bem estruturada para poder continuar e desenvolver-se para o futuro. Então, dali eu fui para o English National Ballet. Você ficou 2 anos na Inglaterra? Fiquei 3 anos na Inglaterra e logo após eu sofri uma lesão, o qual eu retornei para Miami e fiquei 1 ano em Miami. Fui ao Ballet Nacional do Canadá, onde eu recebi o contrato de aprendiz, e de lá eles me recomendaram para o Boston Ballet. E aqui eu estou. E você está com 22 anos? Eu estou com 22 anos, sim. Você no Brasil chegou a terminar os seus estudos? Não, mas porém eu fui no English National Ballet School. Nós tínhamos um projeto muito importante que encaminhava-nos para estudar no Trinity College. É uma universidade da Inglaterra que oferece estudo e apoio para aqueles que não terminaram estudos no Brasil, e com isso nós formamos e recebemos também uma grande educação. Então, quer dizer, você conseguiu conciliar os seus estudos com o balé, de ter tempo para... Sim, nós estudávamos dentro da instituição de balé. Legal. Sim. E você agora está há 1 ano aqui em Boston? Estou em 1 ano aqui. 1 ano, e você já fez todas as apresentações do Boston Ballet nesse ano inteiro, você estava incluída? Sim, nesse período eu estava incluído. Nós fizemos ano passado La Bayadère, o qual fez o papel de ídolo de bronze, e índios e faquirs também. E participei do Quebra-Nozes mais uma vez e fiz inúmeros papéis que foram muito importantes para a minha carreira, para o início, né? E continuei também a temporada. Fui em uma viagem com uma companhia para Washington, D.C. Com o Boston Ballet para Washington? Com o Boston Ballet. Se apresentando lá? Me apresentando no Kennedy Center. E logo após eu fui para Nova York para dançar com eles também e me apresentar no Lincoln Center. Uau! Quer dizer, então a companhia do Boston Ballet ele viaja pelo país? Viaja, ela é bem internacional, bem vista pelo público. E... A gente vai assistir agora. We're gonna watch now Nutcracker. Can we put the video, please?
pessoal vai assistir agora no Nutcracker. Sim. Então vamos convidar os brasileiros que estão aqui em Boston, que são 200 mil brasileiros, para poder assistir, não só porque é o Nutcracker, mas porque tem 5 brasileiros lá, talento, assim, eu acho muito emocionante, a gente sempre admira as produções internacionais e agora tem brasileiros fazendo parte do balé que é tão famoso. Muito obrigado. Que bom, que bom. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, agradecendo a Cláudia, que te descobriu. A Cláudia é voluntária aqui com a gente. E lembrando que para a pessoa comprar os ingressos é no bostonballet.org e ali tem os horários e... Sim, ou diretamente no Boston Opera House, que fica em Downtown Crossing. Sim. Então, legal. E você vai estar todos os dias, então a pessoa pode te achar facilmente. Só uma das cenas você falou que você vem como urso. Sim. Mas nas outras o pessoal vai te reconhecer. E outra também eu venho como Rei Rato. Então um costume muito grande. Então não vão te reconhecer? Não vão me reconhecer. Então tá bom. Mas tem essa cena... Essa cena também, que é no segundo ato. Então tá bom. E também quem quiser entrar no website do Boston Ballet, dá para ver os outros brasileiros que estão participando. Sim, claro. Muito obrigado por ter vindo e por mostrar também. E a gente vai agora falar sobre imigração. Muito obrigado, Chia. E eu te vejo lá. Se Deus quiser, estarei lá assistindo, levando meu filho para assistir o Nutcracker. Muito obrigado por ter. Então vamos lá, a gente vai conversar agora com o advogado Danilo Braque. Lembrando que a revista Bate-Papo está pronta já. Se você entrar no Facebook, no Bate-Papo Magazine, você pode ler a nova revista, que é a revista já de Natal, com informações sobre imigração, sobre a nova ordem executiva e, é claro, as festas que acontecem na comunidade brasileira. Então, a gente vai conversar agora com o Danilo Braque. Eu tenho aqui uma lista de perguntas. Obrigada por ter vindo. Prazer é meu. Essa é uma época importante que eu sei que você está muito ocupado com gente que não para de fazer pergunta, né? Absolutamente. Dá uma noção do que está previsto agora. A ordem executiva foi anunciada, o que já entrou em vigor? Nada? Entrar em vigor por si não entrou nada. Por enquanto, a única coisa que o presidente fez foi emitir a ordem. Aliás, são várias ordens executivas que ele emitiu. A gente tem falado muito de uma ou duas, mas são várias ordens executivas, várias iniciativas muito boas, por falar nisso. E essas ordens foram para serem implementadas, algumas em 90 dias, algumas em 180 dias, e tem algumas ordens que ainda estão a serem implementadas de acordo com a oportunidade do Departamento de Imigração e dos outros departamentos envolvidos, que nem Border Security e essas coisas assim. Entendeu? Uma das dúvidas mais comuns do pessoal me fala assim, vou aplicar, ligo para o advogado, o que eu faço agora? A pessoa está em casa, ficou sabendo da lei, o que eu faço? Olha, tem várias coisas que você pode fazer, ok? A gente sofreu, assim, um primeiro impacto foi quando soubemos, logo depois da última eleição, que haveria uma ordem, né? E foi vazado a informação de que provavelmente dia 21 haveria uma ordem de imigração. Então a gente realmente sofreu assim uma procura muito grande no nosso escritório, né? E também de outros colegas, para poder obter informação, o pessoal falando de entrar na fila, esse negócio todo. E o que acontece é o seguinte: o presidente Obama, como os presidentes passados, e até mesmo como o presidente Obama fez em 2012 com a lei dos estudantes, ele nos deu um certo tempo. Tanto para nós... Um prazo para aplicar. Tanto para nós, um prazo para aplicar e também para nos prepararmos, quanto para os departamentos se prepararem para poder implementar essas ordens dele. Porque entende uma coisa, é uma coisa você fazer como ele fez e implementar uma ordem específica que fala, por exemplo, a parte dos pais, né? Que todo pai de alguém, de um cidadão americano ou de alguém que tenha green card, ok? Que estiver no país desde antes de 1º de janeiro de 2010, continuamente, tiver pago os seus taxes, não tenha problema criminal, não represente um risco para a segurança nacional, essa pessoa poderá aplicar para um deferred action, que é tipo uma suspensão da ilegalidade ou da deportação, ok? Então, ele emitiu isso. Agora, os departamentos envolvidos nisso, o Departamento de Imigração, o DHS, o ICE, entendeu? O CBP, eles agora têm que desenvolver os sistemas internos para poder implementar
essa ordem. E para são receber várias as ordens. aplicações. Exatamente. Então agora eles têm que desenvolver um sistema para as aplicações, eles têm que desenvolver qual o formato, quais as petições. Nós sabemos, por exemplo, que como isso envolve a oportunidade para aqueles que forem aprovados de obterem a autorização de trabalho, nós já sabemos algumas petições que vão ser necessárias e que eles não vão mudar. Mas por exemplo, a petição para autorização de trabalho. Essa vai ser a mesma que é sempre usada. Mas, em compensação, nós esperamos que eles vão usar outras petições para esse tipo específico de Deferred Action, que inclusive a gente tem chamado de DAP, né? Porque no caso dos estudantes, automaticamente, quando eles aplicaram, eles tiveram permissão de trabalho, acesso ao Social Security. Isso. E fizeram a carteira de motorista. Carteira de motorista, exatamente. Então é isso que os pais também vão É isso que a gente espera que vai acontecer também. Mas agora aqui em Massachusetts, já o governador eleito já saiu um boato, não sei se foi ele que falou, se foi alguém que comentou em cima disso, de que ele não iria autorizar a carteira de motorista porque essa é uma jurisdição estadual, então ele não precisa... Existem alguns Depende boatos dele? a respeito disso. Um pouco talvez dependa disso, ok? Lembre-se que do mesmo jeito que o presidente Obama tem certos poderes com ordem executiva, a nível estadual o governador também tem esses mesmos poderes de ordem executiva, ok? O que eu li até agora foi que o governador eleito Baker, ele estava se referindo à aprovação de carteira de motorista para os indocumentados em geral, que é o que a gente já fazem vários anos, a gente está tentando, nós achamos que ia sair esse ano, não saiu, entendeu? Então, a princípio, ele parece ser contra, mas como muita gente também, outros já mudaram de opinião no passado, quem sabe a gente consegue que ele mude de opinião. Ele não, que eu saiba, ele não se manifestou especificamente a respeito de carteira para aqueles que forem beneficiados por essa ordem executiva. Ao meu saber, ele não se manifestou acima disso. Mas eu gostaria de falar primeiro, bem rapidinho, sobre as três partes dessas ordens que são importantes para o brasileiro saber. Porque a gente tem falado muito dessa parte dos pais, ok? E uma coisa interessante que a gente fica pensando sempre, pais, é de criança. Então, se você tem uma criança americana, uma criança... Não, pode já ser... Mas, tecnicamente, do jeito que foi feito a ordem, a gente está pensando agora que isso vai ser até mesmo se você tem um filho adulto. Mas que é americano então, ou que tenha green card. Por exemplo, digamos que uma coisa que é muito comum, tá? Amigas minhas que já estão aqui, sei lá, há 20 anos, já tem uma filha que casou com um americano. E antigamente não conseguia se legalizar só por ter uma filha casada com um americano, porque a filha ainda estava no processo. Uhum. Então tinha que esperar até a filha, depois do green card, fazer cidadania, não sei o que, até conseguir. Vai pensar isso? Então, agora o que vai acontecer? Duas dessas ordens influenciam exatamente essa parte que você falou. A primeira ordem fica sendo que você, no caso, se você é mãe de uma dessas moças que agora tem green card, não tem condição de fazer cidadania ainda, pelo que a gente viu até agora e interpretou, e nós vamos ter que esperar os detalhes dos regulamentos finais, mas pelo que a gente interpretou, você seria qualificada agora para a sua filha aplicar para você, mesmo a sua filha só tendo green card. Primeiro. Segundo, a segunda ordem que ele emitiu foi justamente, eu acho, para poder resolver um problema que nós identificamos o ano passado, quando o presidente Obama emitiu aquela iniciativa do perdão, né, do waiver, que você podia pedir aqui nos Estados Unidos, sem ter que ir para o Brasil, esperar lá fora, entendeu? Onde às vezes as pessoas passam 6 meses, 1 ano, até 2 anos esperando. Eu tenho uma entrevistada que ela veio aqui no programa, ela é americana, casou com um brasileiro e ele foi deportado e ela já estava casada com ele, tudo certinho, mas ainda não estava naquele prazo, está no Brasil até hoje. Pois é. Dizer, ele não tem como vir pra cá. O que acontece? A segunda ordem que ele emitiu justamente cobre esse buraco. O ano passado eles implementaram esse novo waiver. Mas não é retroativa. Não é retroativa. Então, quer dizer, quem já está no Brasil esperando para legalizar a situação, não pode vir para cá e legalizar. Mas existem partes que se aplicam a essa situação. Deixa eu explicar. O ano passado, quando foi emitido esse waiver, era somente se você tivesse um cônjuge americano, ok? Agora, esse mesmo waiver também vai poder ser feito pelo cônjuge que tem green card e também vai poder ser feito, por exemplo, de filhos para pais,
ok? Filhos tanto americanos quanto filhos que têm green card, e antigamente o filho que tinha green card não podia aplicar para um perdão para o pai, naturalizar, ok? E também de pais para filhos, um pai que tenha green card vai poder aplicar para o perdão do filho. Antigamente, eu não sei se você sabe, mas um pai pode pedir o perdão para o filho, mas um filho não pode para o pai. Então nós temos vários casos, eu tive um casal que ligou para mim. O pai podia pedir para o filho até 18 anos. Né? Se o filho já tivesse maior de idade, não podia. Poderia pedir para o perdão, poderia pedir, e existe o prazo de espera, dependendo da idade do filho, aquela coisa toda. Mas, independente de qualquer coisa, o perdão... Eu tive um caso, por exemplo, me ligaram do Brasil, um casal, eles em 2008, o filho deles fez 21 anos e é cidadão americano, e aplicou para os pais. Eles consultaram com um profissional, né, um paralegal, a gente foi descobrir que era um paralegal, e o paralegal falou para eles, não, vocês podem ir para o Brasil e esperar lá, porque vocês podem fazer a sua entrevista no consulado. Existe um problema. Os pais, eles entraram e ficaram todo esse tempo ilegal. Quando você aplica aqui, se você entrou com visto, o seu filho, automaticamente a aplicação dele invalida aquela ilegalidade. Mas quando você sai, ok, existem outros estatutos que são triggered. E o filho não pode pedir perdão para o pai. Então eles estão até hoje, desde 2008, no Brasil. Porque o filho não pode pedir perdão para eles, pelo fato que eles ficaram nos Estados Unidos mais de 10 anos ilegais. Essa ordem agora vai permitir esse mesmo filho aplicar para os pais que estão esperando há tantos anos no Brasil. Mesmo quem está fora, então, mesmo quem foi para o Brasil porque ficou muito tempo ilegal aqui, tem condições de voltar? Como eu falei, existe... Tendo filho aqui. Aí é diferente, ok? Eu estou falando apenas da parte do waiver. Esse waiver foi expandido. Ok? Então, se você qualifica para o waiver, ele foi expandido para certas pessoas que antes não poderiam pedir. A parte dos pais especificamente, ok, pede que a pessoa esteja aqui nos Estados Unidos desde antes de 1º de janeiro de 2010. Já saiu, quem já foi se você deportado saiu, já foi, não volta exatamente. mais. Se você saiu, é uma pergunta que tem... Eu tenho recebido muitas ligações do Brasil, e-mails do Brasil. Pessoal que foi há 1 ano, 2 anos atrás, que morou aqui 15 anos, tem filho americano, mas infelizmente... Tem muitas mulheres que os maridos foram deportados, estão no Brasil e elas têm filhos aqui, não vão poder trazer, então. Infelizmente, não. Talvez, se essas mulheres forem legais, elas podem se utilizar de certos perdões, mas aí é um Por enquanto, elas não vão ser legal, vão ser legal só por esse período de 3 anos. Não. Vamos para as perguntas que vieram? Então, vamos lá. Porque eu coloquei no Facebook que o advogado vinha responder, e o que as pessoas mais se queixam é que, para se consultar, para saber se elas podem entrar, os advogados cobram. Então, elas falam assim, eu não sei nem se meu caso se encaixa nisso, como é que eu já vou desembolsar para pagar o advogado. Lembrando que os leitores da Bate-Papo, mostrando a revista Bate-Papo, têm direito à primeira consulta gratuita, e imagino que tem que marcar o horário, fazer fila, porque tem muita gente agora. Tá complicado. Vamos lá. A Rosane, não vou nem mencionar os sobrenomes, tá? A Rosane pergunta se quem tem carta de deportação se qualifica ou não. Pois é, isso é uma das perguntas que nós vamos ter uma resposta sólida quando eles publicarem os regulamentos finais, ok? Mas, a princípio, pelo que a gente está vendo, o presidente Obama ele mudou as ordens de prioridades de detenção, apreensão e deportação do ICE. Então depende do que essa ordem de deportação é. Exatamente. E a pessoa que recebeu ordem de deportação antes de 1º de janeiro desse ano, ela não está entre as 3 categorias de prioridade. Então, nós esperamos que se a sua ordem de deportação é de 2013 para trás, provavelmente você vai se qualificar. É o que nós esperamos. Obviamente, a gente vai ter que esperar a resposta concreta. Bom, vamos lá. A Suelen pergunta quando que começa a valer. Bom, o presidente Obama, eles resolveram que tudo contasse do pronunciamento do presidente Obama, dia 20 de novembro, ok? A dos estudantes, aonde ele expandiu, por exemplo, estudantes, em vez de agora a lei do estudante de 2012, que você tinha que estar aqui até 2007, agora o cut-off é 2010. Okay? Então, os estudantes que não qualificaram antes, porque às vezes entraram em 2008, 2009, agora provavelmente eles qualificam, porque 2010 é o date. Okay? Isso vai ser implementado 90 dias depois do dia 20 de novembro, do pronunciamento. Então, conta 90 dias do último dia 20, ok? Vai ser quando isso vai ser implementado. Okay? O então, dos agora pais... não adianta a pessoa aplicar para nada, não existe onde aplicar. Não tem onde aplicar. Não tem onde aplicar. E o dos pais é 180 dias do dia 20 de novembro, ok? Mas a sua pergunta, se vale a pena consultar ou não vale a pena consultar,
é aquela coisa. Se você esperar para vir falar comigo, por exemplo, para vir falar comigo, você, vamos dizer, você tem um caso, já passou pela imigração ou alguma coisa assim, teve um caso criminal, alguma coisa assim. Se você for esperar até abril para vir falar comigo, ok? O que vai acontecer é que você vai atrasar. Porque às vezes a gente tem que pedir cópias do seu processo com a imigração, cópias do seu file, às vezes tem que fazer um fingerprint, mandar para fazer um background check, às vezes você tem que ir a cortes, talvez até fora do estado, obter cópias dessas coisas, entendeu? Isso tudo perde tempo. E quando você começa a perder tempo, está todo mundo aplicando e você está esperando. E quando todo mundo estiver fazendo ao mesmo tempo, obviamente vai haver um afunilamento nas próprias cortes de produzir esses documentos e tudo. Então, o que eu aconselho seria você já começar a contactar. Nós temos publicados no nosso website, no www.bracklaw.com, nós temos uma lista, você só entra de documentos que nós esperamos vão ser os documentos básicos necessários, a gente vai adicionar documentos de acordo com a gente souber. Se tiver coisa que precisa traduzir, já vai traduzindo também. Já vai traduzindo, impostos, obviamente, se você tem que estar aqui desde 1º de janeiro de 2010, você vai ter que ter pago os seus impostos. Isso desde 2010. O presidente deixou bem claro, ele repetiu várias vezes, play by the rules, você tem que pagar imposto. Então, se você está aqui, montou uma empresinha qualquer de faxina ou de fazer bolo, o que for, tem que já estar pagando Você tem que estar com seus impostos em dia, porque, obviamente, eles não vão querer incluir na nossa sociedade e admitir a pessoa ficar aqui e desfrutar dos benefícios da sociedade uma pessoa que não contribui para a sociedade. Ok? Então, eu aconselho as pessoas sempre, coloque seus taxas em dia. Se você fez alguma coisa que você não estava muito correto no passado, melhor você remendar agora do que você ser descoberto mais tarde e aí ter que dar explicação, que nunca funciona. Entendeu? Então, coloque essas coisas em dia. Se você teve cortes, a regra número 1, qualquer vez que você esteve numa corte, você vai ter que ir nessa corte e obter uma cópia certificada da disposição do seu caso. Então já se prepara para isso. Então eu tenho amigos que já tiveram em 8 cortes, vezes, entendeu? Por dirigir sem carteira. Eles vão precisar de todas elas. Então você pensa o tempo que você vai ter que dispor disso. A corte de Law, por exemplo, leva de 30 a 60 dias para produzir esses documentos. Eu já acompanhei algumas pessoas em corte. O pessoal vai lá, aí paga a taxa e vai embora, não pega nenhum comprovante, nem nada. Eu falo assim, mas puxa vida, né? Yeah. Se você foi intimado para comparecer à corte, você sai de lá, tem que ter algum papelzinho. E um dos problemas, nesse ponto específico, um dos problemas que acontece, que eu tenho visto demais, é que as pessoas, é o barato que custa caro. Okay? As pessoas agora, elas vão começar a ver o efeito disso. Muita gente vai na corte, o procurador, ele não está lá para te ajudar, ele não está lá para ser o bonzinho, ele está lá para conseguir o conviction, para conseguir uma culpa, ok? Então você chega lá, você dirigiu sem carteira, o procurador fala, não, vamos fazer o seguinte, $100 você pode ir embora. Mas e a disposição do caso? Você ficou com culpa no seu recorde ou você ficou sem culpa no seu recorde? Nós, advogados, vamos na corte para conseguir que você não tenha culpa no seu recorde, que pode depois ter um impacto na sua imigração. 1 ou 2 vezes não é problema, mas e quando você tem 6 ou 7? Eu tive um rapaz que 3 meses atrás, ele conseguiu finalmente o documento do DACA dele. Nós aplicamos, levou uns 8, 9 meses. Finalmente saiu o documento do DACA. Adivinha o quê? No mesmo mês, ele recebeu a informação do Registry of Motor Vehicles que ele teve a carteira dele suspensa por 4 anos. Aí eu fui olhar, porque 7 vezes ele foi na corte sozinho, pagava $100, $200, ele tem 7 culpas, então ele é o que se chama habitual offender. Okay? Uma pessoa que infringe repetidamente, então ele perdeu. Agora que finalmente, depois de 14 anos, ele pode ter carteira nos Estados Unidos, ele está com a carteira suspensa por 4 anos. Então, barato que custa caro. Vamos lá, senão o pessoal aqui depois vai me cobrar. A Simone disse que já está aqui há mais de 20 anos, mas o filho dela não nasceu aqui. E ela quer saber se pode incluir os filhos que foram beneficiados em 2012. Okay, dizer, o filho dela foi beneficiado com o DACA. Foi beneficiado com o DACA. Vai incluir ela agora, então? Então, isso foi uma das coisas que, inclusive, quando perguntaram pra gente, eu escrevi sobre isso esse fim de semana, quando
pediram um parecer nosso do que a gente achava que estava faltando nessas ordens do Obama, foi justamente essa parte. Eu acho que faltou ele incluir também pais daqueles que foram beneficiados pelo DACA. Porque você acha que não vai incluir? Porque não está Por incluído. enquanto não está incluído? Não, não está incluído. Mas eles não A estão não ser- legalizados, então? Eles estão só... Eles não estão legalizados. Entendi. Nem essa dos pais vai legalizar a pessoa. A pessoa vai estar com seu período de ilegalidade suspensa. Entendi. Só isso. Então, que todos esses estudantes foram o quê? Acho que meio milhão? Eu ouvi falar que foi até 650 mil. É, porque outro dia eu conversei com um cônsul do México, ele falou que apenas 10% dos mexicanos se beneficiaram dos estudantes, que é uma quantidade mínima. Mas se você pensar que a gente pensa que são mais ou menos 650 mil que beneficiaram, são 12 milhões de imigrantes indocumentados no país, é 5%. É bem baixo, entendeu? Então, eu acho que aquilo foi meio que... Então, quer dizer, ainda não se sabe, no caso da Simone, que perguntou, ainda não se sabe se vai incluir esses jovens que foram beneficiados pelo DACA. Se eles vão poder trazer os pais. De acordo com a ordem, hoje, não inclui. Não, ok. Obviamente, existe espaço para a gente argumentar, as organizações ativistas estão contactando a Casa Branca e pedindo que seja estendido. A imigração tem um pouco de flexibilidade, vão haver teleconferências com o diretor da imigração nos próximos meses para conversar justamente sobre isso. Eu participei de algumas em 2012, onde estava sendo tratado como iam ser os regulamentos. Tem que sempre calibrar a lei. Exatamente. Então... Pode até ser incluído os pais dos que têm DACA, mas por enquanto não está. Uma piada que saiu muito engraçada no Facebook, que o pessoal falou assim, se tem que ser quem tem filho, podemos fazer agora? Ou tem que ser nascido? Eu acho que alguém já tinha perguntado isso para o presidente Obama quando ele estava inscrevendo o negócio, porque ele colocou isso na ordem. Na ordem está bem especificamente. Tem que ser nascido. Tem que ser nascido até o dia 20 de novembro de 2014. Então, a outra piada é que eu tenho um amigo meu, é solteiro, e da nossa igreja. Então eu falei para ele, olha, você faz o seguinte, você vai no hospital e vê se tem alguma mãe solteira lá que teve um filho dia 20, cai de joelho e pede casamento. Essa aqui, ela falou que ela tá grávida, a filha vai nascer em dezembro e ela mora aqui há 10 anos e paga os impostos. Ela vai entrar, quer dizer, a filha não nasceu ainda. Infelizmente, não adianta. a filha não nasceu. Quase que eu falei para ela, faz uma cesárea hoje. Porque se tá de 9 meses, nasce de 8, vale a pena. Pois é. Infelizmente. Mas eu não vou dar meu palpite. Mas sério, porque se ela vai para o hospital e consegue fazer uma cesárea, nasce de 8 meses a criança, mas pelo menos fica já... A mãe já fica certinha. É o tipo da coisa. Pastora Marilene perguntou se essa lei permitirá a família sair do país. E, pelo que eu vi, não. Essa lei está sendo bastante parecida com o princípio do DACA. Okay? E o princípio do DACA era muito simples. O estudante poderia sair do país somente com autorização especial, da imigração. Nós temos que fazer outra aplicação para pedir autorização para viajar. E somente quando houvesse um motivo muito, muito extraordinário, como, por exemplo, uma doença ou uma morte na família. Do garoto famoso lá, que ele foi levar a mãe que estava para morrer no México. Ele acho que não deu tempo de esperar a autorização, ele foi, não conseguiu voltar. Mas e depois... justamente isso, você só pode voltar com autorização. Tem que esperar sair a autorização. Porque o que você recebe quando eles concedem isso é apenas uma autorização que você vai ficar aqui por um certo tempo. Mas não para voltar. Mas não que você possa entrar no país. Então, se você sair, você não volta, a não ser que eles autorizem você a sair e voltar. Eu me lembro quando eu fiz o meu processo assim que eu dei entrada no processo, eu já apliquei para aquele documento que te autoriza a viajar, no caso de alguma coisa acontecer. Precisasse eu viajar. sempre achei alguma coisa vai acontecer e eu preciso sair correndo. É o laissez-passer, eu acho que não... Mas são diferentes. Aí, no seu caso, aquilo era apropriado. Nesse caso, a pessoa precisaria de uma autorização especial e somente em casos de doença de família, morte, alguma coisa assim. Vamos lá. A Denise perguntou se as pessoas que são... elegíveis para essa ordem, se elas vão ter social, carteira de motorista e carteira de trabalho. Elas vão poder aplicar para isso. De acordo com essa ordem, a pessoa, uma vez que ela tiver essa ordem, tiver um passaporte válido, ela pode ir no escritório local do Social Security e aplicar para um Social Security, Com direito de trabalho. A autorização de trabalho é o que a imigração vai emitir.
com essa autorização de trabalho e um passaporte válido, ela vai no Social Security e obtém um Social Security. Leva aí uns 30 dias para chegar no seu correio. Uma vez que você tiver o Social Security Card, a sua autorização de trabalho e o seu passaporte válido, você vai no Registry of Motor Vehicles e você aplica para poder obter uma carteira. E é assim que sempre funcionou com os estudantes em Massachusetts e todos eles conseguiram numa boa. Ok. Isso com DACA, quando era estudante. Com DACA. Isso, com os DACA. estudantes sempre puderam vai ser o aplicar mesmo. para Social Security, mas sempre vinha carimbado que não pode trabalhar. Não pode trabalhar sem autorização do Departamento de Homeland Security, Mas que é o que aquele Social cartão, Security. mas você já tinha recebido a autorização do Departamento de Homeland Security. Lembre-se que quando a gente faz a aplicação do DACA, do jeito que a gente vai fazer agora, a gente já está aplicando a autorização de trabalho. Então, eles estão emitindo o social dizendo assim, ó, esse só é válido junto com esse que você já tem. A Rosângela diz que ela chegou aqui em 2004 com visto J1, que era válido por um ano, e continuou, ficou 9 anos ilegal. Ela tem carteira, quer dizer, nesse período que ela estava legal, ela pegou carteira, tirou um social, que está escrito que não é válido para trabalhar, e ela sempre consegue renovar a carteira de motorista dela. E que ela tem uma irmã que é cidadã. Através da irmã dela, vai conseguir se legalizar? A irmã já é cidadã. É possível. O documento, né, de irmão para irmão, ele demora muitos anos, ok? Ele é vagaroso, ele demora muitos anos. Se ela estiver aplicando somente através da irmã e ela não tem um filho americano, alguma coisa assim, ela fica exposta, vamos dizer assim. Ela começa um processo que demora muito tempo e ela está exposta. Mas pelo menos quando você começa o processo, você não tem risco de deportação, você está já no sistema, não? Não necessariamente, não necessariamente. O país não espera por um processo um processo que vai ser longo, ok? Então, se por acaso ela vier em contato com o ICE, vamos dizer assim, se tornar uma prioridade por algum motivo, ou tiver a infortunidade de ser apreendida, ok? Um processo de irmão para irmão não segura ela. Mas no caso, como ela tem carteira já de motorista, a chance de ser pega é bem menor, As chances de ser pega são bem menores. Vale né? a pena já dar a entrada. O que eu digo é tendo uma irmã cidadão, vale a pena. Sempre que você qualifica para algum tipo de benefício imigratório, aplica. Vale é melhor aplicar agora do que depois chorar que você não aplicou. Porque o risco de ser pego, quem já tem uma carteira, é pequeno. Pelo menos você tem algum tipo de argumento de que você tem alguma coisa para legalizar você, em vez do momento agora onde ela não tem nada. A Thaís diz que ela fez 17 anos antes de entrar nos Estados Unidos, ela entrou em 2008, ela fez high school aqui e está cursando college. Ela sempre pagou as taxas, ela quer saber se ela pode entrar na lei de estudante. Ela entrou em 2008. Não, porque a lei do estudante requer que ela tenha entrado no país antes de completar 16 anos de idade. Até mesmo se você entrar no dia do seu 16º aniversário, você não qualifica. Teria que ser no dia antes. Ela fez 17, então ela já tinha 16 completos quando ela entrou no país. Infelizmente, ela não se qualifica. Ordens executivas são bem específicas. Só para encerrar, ela diz que os pais dela têm 11 anos morando aqui, pagam as taxas, nunca fizeram nada, se eles vão se encaixar na lei. Mas se eles não têm nenhum filho legal... Se eles não têm nenhum filho legal, infelizmente, não. Gente, vamos encerrar aqui. O programa foi ótimo. Muito obrigada por ter esclarecido todas as dúvidas. E com certeza vai ter muito mais dúvida. Por favor, vamos dar o telefone aqui do advogado. 978-453-7225. A gente está em Lowell. E info@paraclaw.com. Entrando no site, pode mandar um e-mail para você. Você pode me procurar no Facebook, no Twitter. Estamos por aí. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.